Há quase um mês, a Ucrânia vem sendo atacada pela Rússia por diferentes frentes. Quando que a tensão para o início desse conflito começou? Quais os reais motivos para a guerra? No Papo de Redação de hoje, vamos procurar entender o contexto histórico e político desse confronto no leste europeu. Para debater o assunto, recebemos o mestre em Filosofia Política pela UFC e especialista em Relações Internacionais, Pedro Israel, o mestre em Ensino de História pela UFRN e professor das redes estadual e privada do Ceará, Paulo Ayrton Damasceno, e o advogado e doutor em Direito pela UFC, Rogério Silva. Primeiramente, pessoal, obrigado pelo convite aceito, pela presença de vocês. Aproveitando a presença de dois professores de atualidades que atuam em cursinhos, em grandes escolas da cidade, gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao início do confronto, mas do ponto de vista do contexto histórico. Essa guerra, ela está mais... Quando a gente fala de história, é claro que tudo, de certa forma, está relacionado. Mas a gente pode direcionar esse confronto à Rússia czarista, à formação da União Soviética ou à Guerra Fria, né? Pode começar, Pedro? Posso. Bem, é um prazer estar aqui com todos. Muito obrigado pelo convite. Esse é um contexto fundamental para se entender o conflito que já se arrasta por quase um mês. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o conflito ele tem uma data certa que nos remete ao final do ano de 2013 para o início de 2014. Porém, os desdobramentos que nós estamos vendo hoje, eles também possuem relações com elementos históricos que, a meu ver, eles antecedem até mesmo a formação da União Soviética. Sobretudo quando nós observamos, em especial, que existe um núcleo duro da formação da chamada Grande Rússia, que está, sobretudo, associada ao século XIX, em especial, quando nós tínhamos, inclusive, a formação do período ali imperialista. Quando a gente fala da Grande Rússia, nós temos, em especial, alguns territórios que formam a gênese do chamado povo eslavo ortodoxo, que é exatamente a etnia que deu origem à Rússia, à Belarus, como também à própria Ucrânia e à Moldávia. Esses quatro territórios, eles constituem quatro joias preciosas do que nós costumamos chamar de a Grande Rússia. Então, é preciso olhar para o que aconteceu recentemente em 2013, 2014, mas, sobretudo, é preciso observar que Vladimir Putin, ele tem hoje muito mais uma proximidade do ponto de vista de seu objetivo, trazer a Rússia pré-União Soviética, chamada Rússia czarista, para o debate atual do que propriamente os desejos e objetivos que foram apresentados ao longo do século passado pela então União Soviética. Paulo Ayrton, pegando o gancho aí do Pedro, na sua análise, né, a origem dessa guerra está associada aí ao pan-eslavismo ou, né, muita gente se fala aí da relação com a Guerra Fria, a OTAN, mas de fato, na sua interpretação, o que está envolvido aí? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui debatendo com vocês, mas é importante entender que o processo histórico, ele se constrói de diversas vertentes e diversos caminhos. E um processo tão complexo quanto esse que nós estamos vivendo é muito difícil de ser entendido se a gente pensar unilateralmente na ação da Rússia nesse ponto militar específico. O que a gente tem é um processo de longa duração, em que essa zona de disputa territorial já inclusive foi a causadora da Primeira Guerra Mundial em instância direta. A região dos Balcãs é um caldeirão cultural, étnico, que gera disputas e conflitos ao longo de muitos processos históricos. Comparar, por exemplo, Putin com Stalin, ou essa ação com a ação da anexação e apropriação das repúblicas na lógica soviética, é uma compreensão superficial de um processo que se arrasta desde o fim do Império Romano do Oriente, a construção do que nós chamamos de Império Bizantino, a construção de uma unidade étnico-cultural dentro do que nós falamos de povo eslavo. Essa construção do povo eslavo, que tem uma identidade étnico-racial, que é a base da criação dessa grande mãe Rússia, dessa grande Rússia que o Putin tanto clama, ele estava lá no pré-Primeira Guerra, na disputa do pan-eslavismo contra o pan-germanismo alemão. Ele estava muito presente no estopim da Primeira Guerra, que foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando. E quando, por exemplo, a BBC publica hoje que os historiadores do futuro falaram da guerra da Ucrânia
como o início da Terceira Guerra Mundial, por mais que essa fala seja um pouco precipitada no ponto de vista de estabelecer um processo futuro que a gente não tem esse controle, a gente vê similaridades e permanências na disputa de um território, como o Pedro falou, que é a joia da coroa. Essa área é um corredor econômico de produção, um corredor de serviços e produtos ligados à energia, que é fundamental para compreender a Europa como um todo. É o limite entre a Europa e a Eurásia, numa posição que desde a antiguidade é disputada com muito afinco por todas as lógicas imperialistas. Desde o universo helenístico, desde o Império Persa, passando pela lógica do Império Bizantino, do Império Turco-Otomano, da destruição dos grandes impérios coloniais com o fim da Primeira Guerra Mundial, essa zona é uma zona de conflito permanente. E se esse conflito não for entendido de uma forma multifacetada, se ele não for entendido em suas diversas concepções, a visão vai ser inevitavelmente superficial e falha. Gostei da colocação, até porque quando a gente conversa na rua sobre a guerra da Ucrânia, o que mais as pessoas costumam perguntar é qual o motivo da guerra. É por causa da OTAN, é por causa da Guerra Fria, mas na verdade a gente tem aí tanto uma questão imperialista política, cultural por conta da etnia eslava, econômica, né? Aproveitando o gancho, doutor Rogério, como é que o senhor interpreta o início desse conflito? A gente pode dizer que a Guerra Fria de alguma forma continua? Como é que o senhor avalia? O conflito, ele continua a partir, me parece, né, depois da chamada Segunda Grande Guerra Mundial, em que a Guerra Fria parecia para o Fukuyama o fim da história, né, mas é o que não aconteceu. Na verdade, me parece que nós nos aproximamos dessa condição pós-moderna, pela qual há uma série de fatores, é um momento complexo, né, da guerra, e coloca em xeque, efetivamente, né, o terceiro milênio com relação à paz universal. Então, se imaginar, em 1948 se declara uma nova fonte de leis da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e ali um secretário da ONU, à época o Karel Vazek, ele propõe algumas dimensões de direitos fundamentais. Então ele coloca, lembrando os ideais da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. E um professor aqui, cientista político renomado, o saudoso professor Paulo Bonavides, ele propõe uma quinta dimensão, o direito à paz. E é isso que nos choca, né? Uma guerra, por exemplo, no terceiro milênio, me parece um absurdo. O conflito, então, que perdura após, digamos assim, Guerra Fria, e com outras características, naturalmente, porque você não tem mais, digamos assim, uma distinção liberal, neoliberal. Me parece que há uma hegemonia, me parece econômico-liberal, porém geopolítica, né, instalada e conflituosa a partir de alguns interesses manifestamente econômicos. O senhor falou aí da busca pela paz. Podemos dizer que a criação da ONU falhou na pretensão que ela tinha enquanto instituição? Na verdade, a crise dos direitos da gente, que seriam o direito internacional público, se dá justamente na falência desses tratados, ou na falácia, né, desses tratados internacionais, como se nós tivéssemos alcançado o ápice e que este momento já estaria, digamos assim, pleno, o que não é bem verdade. Imagina que o filósofo Kant, ele propõe na paz perpétua, né, de que os tratados eles deveriam ser realizados sem que qualquer vestígio, digamos assim, um subterfúgio de guerra pudesse aparecer. O que não aconteceu. Então nós estamos numa precarização dessas relações internacionais, né? Se imagina, a Rússia faz parte de um Conselho de Segurança Nacional, mas ela, de certo modo, né, promove esse conflito bélico, que me parece ser um dos mais emergentes, né, na atual sociedade. Agora, falando de conflitos, né, claro, até o tema do programa é a guerra da Ucrânia, que tem se falado muito, mas a gente sabe que tem outros conflitos bélicos em outros cantos do planeta, alguns causando até mais mortes, no Iêmen, em guerra civil, a Síria, né, há mais de décadas em conflito também internamente, a Etiópia. Por que, né, que essa guerra, no momento que é basicamente europeia, pode se tornar uma guerra mundial, mas ainda é basicamente europeia, por que ela chama mais atenção
do que outros confrontos? Por que não se fala tanto de outros confrontos, até mesmo israelenses e palestinos, uma tensão tão grande no conflito que, em números de mortos, ele não é tão grande quanto outras regiões do planeta? Pedro, o que você avalia em relação a isso? Fernando, indiscutivelmente, o conflito, por se dar dentro da Europa, ele acaba assumindo e tomando uma proporção muito maior do que a que nós observamos em outras partes do mundo. Você colocou muito bem que nós temos conflitos até mais sangrentos e com números até, a priori, maiores em termos absolutos, embora os números na Ucrânia, do ponto de vista relativo, sejam mais preocupantes. Mas existe, evidentemente, uma preocupação do ponto de vista geopolítico após muitas décadas, nós estarmos novamente assistindo a um conflito dentro do território europeu, algo que já não acontecia há mais de 7 décadas. Ainda que nós tivéssemos conflitos regionais pontuais, como nós tivemos a questão dos Balcãs lá nos anos 90, com a própria fragmentação da Iugoslávia. Então, houve ali, de fato, uma preocupação, mas que me parece que no atual contexto tem alcançado dimensões maiores. Primeiro, existe um preconceito em relação às demais regiões do mundo, isso é muito evidente. Isso pode ser visto até mesmo com as falas que foram feitas por alguns chefes de Estado, como o primeiro-ministro da Bulgária, que se referiu, por exemplo, aos imigrantes ucranianos como nossos semelhantes. Eles são semelhantes a nós, eles são brancos, eles têm olhos azuis. Isso é a fala de um chefe de Estado. Então você imagina um primeiro-ministro que ocupa uma função extremamente relevante, referir-se aos imigrantes ucranianos nesses termos, o que fica bastante evidente que aqueles outros, sobretudo provenientes do norte da África, como também do Oriente Médio, esses seriam os dignos da morte, seriam aqueles que não mereceriam viver. Então, quando ele já estabelece isso, fica bastante evidente que existe, por parte dos europeus, uma prerrogativa em defesa dos ucranianos por entenderem que se trata de uma parte da Europa, diferente dos demais cantos do mundo, sobretudo também por uma questão ligada à islamofobia, até porque grande parte da crise migratória que nós assistimos ao longo da década passada esteve muito associada a países árabes que possuem maioria muçulmana. Então, existe uma visão eurocêntrica da guerra, evidentemente. Essa visão eurocêntrica privilegia o que está acontecendo hoje na Ucrânia do ponto de vista da atenção internacional, em detrimento a outras partes, até porque você tem, por exemplo, o Mianmar, que já está em guerra há mais de uma década, você tem o Afeganistão há mais de 2 décadas, você tem a Síria há mais de uma década, você tem o Sudão do Sul há mais de uma década, você tem a Venezuela há quase uma década. Então nós temos já conflitos que se estendem, como também do Iêmen, já citado por você e tantos outros, mas que não recebem porque, de certo modo, eles estão localizados dentro de uma periferia que não é, evidentemente, tratada como igual. Ao contrário, você tem dentro da lógica das relações internacionais aqueles que você trata como seus pares, os seus semelhantes, e aquele que você trata como seus párias. Os párias que são exatamente aqueles que não possuem a devida casta, não possuem a devida dignidade. Então, infelizmente, existe isso, mas, claro, toda e qualquer generalização é perigosa, nós não podemos, em hipótese alguma, considerar que a fala absolutamente irresponsável do primeiro-ministro da Bulgária, ela sirva como uma posição de toda a Europa. Não, ao contrário, nós temos lideranças que têm assumido posições bastante importantes, sobretudo porque trata-se de uma crise humanitária que nós estamos vivendo hoje. Falar em direitos humanos, inclusive, é falar em especial dos direitos humanitários, que são os direitos humanos dentro da guerra, que existe uma diferença entre direitos humanos e direitos humanitários, então é preciso observar o quadro que nós temos instalado hoje, sobretudo em relação aos civis inocentes, numa escalada em que nós temos aí já centenas de pessoas inocentes mortas, inúmeras crianças, e sobretudo uma fuga que nós não assistíamos há muito tempo. Só para encerrar à primeira vista essa minha fala, se nós compararmos os números, nós já temos hoje mais de 3,5 milhões de refugiados ucranianos. Isso em 23 dias de guerra. Então nós estamos aí há 23 dias, 23º dia, correto, não é isso? Isso é o dia 24 de janeiro. Então nós estamos aí prestes a completar um mês de conflito, levando em consideração outros. Podemos observar que a Síria, por exemplo, só atingiu esse número de refugiados com mais de 2 anos e meio de guerra.
Então, foram necessários mais de 2 anos e meio de guerra na Síria para que nós alcançássemos aquilo que a Ucrânia alcançou hoje em 20 e poucos dias. Então, nós temos números, de fato, assustadores. E esses números, eles tendem a crescer. A expectativa, e quando a gente fala de expectativa, evidentemente, ela é a pior possível, dentro de um cenário realista, é que esses números eles irão ultrapassar a casa dos 4, talvez dos 5 milhões. Se nós observarmos hoje, além dos refugiados, desses 3 milhões e meio de refugiados, nós temos quase 7 milhões de deslocados internos dentro da Ucrânia, o que também é um outro número. Porque quando a gente analisa o processo de deslocamento, a gente analisa não só aqueles que saem do país, mas aqueles que se deslocam internamente, embora permaneçam dentro do país. Então você tem aproximadamente 7 milhões de deslocados internos e 3 milhões e meio que deixaram o país. São números assustadores. Em grande parte, esse número ele foi possível também porque a infraestrutura de transportes dentro da Ucrânia, ela é uma realidade bem distinta da que nós encontramos em outros países, ou seja, você tem uma estrutura, por exemplo, e as imagens que foram veiculadas nos permitiam observar a fuga de ucranianos por metrô. Você tinha as estações de trem, que são transportes que permitem uma locomoção em massa e que criam conexões com outros países localizados na região do leste europeu. Então, isso também facilita o deslocamento, coisa que nós não encontramos na Síria, nós não encontramos em Mianmar, não encontramos no Iêmen nem em outras partes. Então, tem uma lógica, uma infraestrutura de transporte que também possibilitou e contribuiu que essa fuga fosse em massa. Mas, claro, a fuga em massa, ainda que tenha sido facilitada, ela não é menos grave, porque o que nós estamos vivendo hoje, inclusive, é uma tensão nuclear, como há muito nós não observávamos. Mas, a gente vai falar dessa questão da tensão nuclear corretas. e também eu queria continuar falando sobre a questão humanitária, mas a gente está encerrando agora o primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo e o Papo de Redação volta já. Papo de Redação de volta, hoje discutindo a guerra na Ucrânia, especificamente o contexto histórico e político. Paulo Ayrton, no bloco anterior a gente falava sobre a questão do eurocentrismo, né, que envolve essa guerra. Eu gostaria de pegar o gancho. No bloco anterior você falou muito da importância geopolítica da Ucrânia. Hoje, especificamente, a Rússia atacou a cidade de Mariupol, né? Gostaria que você comentasse essa questão do eurocentrismo e também falasse de como isso está relacionado à importância geopolítica do país. A fala do Pedro Israel foi muito pontual, muito precisa nessa questão de estabelecer o predomínio do olhar do Ocidente sobre o que acontece na Europa. Esse eurocentrismo que se construiu muito solidamente no século XIX, ele tem resquícios e permanece mesmo com a alteração da balança geopolítica no mundo hoje, com Estados Unidos e China tendo aí uma predominância geopolítica muito forte. É importante a gente pensar que também tem outro aspecto além da questão que o Pedro trouxe da facilidade de transportes. Os refugiados ucranianos, eles estão tendo uma ampla recepção e uma mobilização para serem aceitos nos países fronteiriços, países como a Polônia, que historicamente foram muito rechaçantes aos migrantes de outras áreas. Você pega o que aconteceu com os sírios, você pega o afundamento de barcos vindos ilegalmente da África, dos conflitos africanos, você percebe que há uma seletividade narrativa e prática no tratar com esses refugiados e com essas vítimas dos conflitos. Você tem um mundo que nunca parou conflitos bélicos de forma generalizada. Então, falar que a guerra retornou ou que voltamos à guerra é uma visão extremamente superficial. A África, a Ásia, a América Central, a América do Sul, os números do Brasil, que são números de guerra, principalmente nas regiões mais periféricas, essa questão da marginalidade do sistema, aqueles países que não são vistos como players globais, ele eclipsa a nossa percepção desse contexto de sofrimento, de dor, de massacre que muitos povos estão passando hoje. E atualmente, conflitos como o do Iêmen, conflitos como o do Sudão, têm um grau de brutalidade, de desrespeito aos direitos humanos
de um nível catastrófico. E nós temos uma narrativa muito forte de sofrimento dos ucranianos, que não pode ser negado. A gente não trata aqui de comparar sofrimentos. Aliás, essa questão de comparar tragédias é um erro retórico. Entretanto, a questão é por que não se trata da mesma forma ou com a mesma atenção todos os refugiados, todas as vítimas de um processo de bombardeio indiscriminado, porque isso não é algo do momento. E quando a gente pensa na ONU, a ONU tem sido, desde a sua criação, permanentemente ineficaz em atuar contra esses movimentos. Os Estados Unidos mesmo diversas vezes ignorou as disposições e os tratados acertados no ambiente da ONU e fez ataques que vitimaram civis, que vitimaram muitas vezes exércitos em condições completamente desproporcionais em relação ao exército estadunidense, e não se via esse grau de resposta social. O Airbnb nunca abriu seus aposentos, suas casas para refugiados africanos. O McDonald's e outras redes, que é muito bom que façam uma posição firme da sociedade civil. É importante que a sociedade civil se mobilize contra a guerra, mas contra as guerras em geral. Me permita fazer um adendo nessa fala que o Fernando colocou. É importante dizer que dentro da guerra você tem diferentes batalhas. E uma dessas batalhas, parece-me que está sendo vencida pela Ucrânia, que é a batalha da comunicação. Nitidamente a Rússia perdeu. Você tem diferentes batalhas, mas a batalha da comunicação ela é muito importante, sobretudo porque o próprio presidente Zelensky, ele tem uma formação artística, e essa formação artística dá a ele uma desenvoltura e uma habilidade muito grande para falar com o público. Não que a Ucrânia não mereça receber toda a solidariedade que evidentemente devemos prestar em meio ao que está acontecendo. Mas é importante dizer que a comoção internacional, em grande parte, para além do que já foi aqui colocado, se tratar sim de uma visão eurocêntrica, mas existe o campo da comunicação. E se nós observarmos esse campo, é muito nítido como os dois presidentes se comportam. Se você olhar, por exemplo, para o Zelensky, ele sempre vai aparecer com uma camisa de meia, a barba por fazer, e nada mais natural, em meio a tudo isso, não há do que se esperar que ele faça a barba, evidentemente, mas ele aparece sempre de camisa de meia, com a barba por fazer, e ele geralmente ele usa o seu celular, o smartphone, para poder fazer ali a sua live, comunicar-se com o seu público. Quando a gente olha para o Vladimir Putin, nós temos um homem de uma outra geração. O Zelensky tem 44 anos, o Putin tem 69, vai fazer 70 anos. O Vladimir Putin é um homem do século passado, literalmente. Você observa que ele aparece sempre de paletó e gravata, sempre diante do seu birô, e eu tenho uma imagem que eu acho muito interessante, que é a imagem da mesa do Putin, porque você tem ao lado uma coisa que ninguém usa mais, que é um fax, e você tem telefones com fio, não é telefone sem fio, aqueles telefones antigos. Algumas pessoas especialistas em tecnologia dizem que esses instrumentos é uma tentativa de se driblar um pouco as possibilidades de espionagem, já que os telefones mais modernos, eles criam, por estarem conectados à rede, eles têm uma possibilidade de hackeamento maior. Mas, para além disso, é impressionante essa imagem. Essa imagem é uma imagem muito curiosa. Um outro elemento muito importante da comunicação foi a fala que o Zelensky fez para os parlamentos recentemente. Tanto o parlamento britânico, lá no dia 8 de março, quanto o parlamento dos Estados Unidos e o parlamento alemão na semana passada. Ele falou para 3 dos mais importantes parlamentos. E em todos eles, ele foi impecável. Sobretudo porque ele soube mexer na alma, na essência de cada um desses países. Quando ele falou para o parlamento britânico, ele falou, por exemplo, utilizando-se de uma célebre frase do Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Churchill disse: "Não desistiremos, nós venceremos. Nós lutaremos por ar, por mar e por terra", fazendo uma referência aos nazistas. Então, essa fala do Churchill, ela foi recuperada pelo Zelensky. Quando foi para os Estados Unidos, ele comparou o que a Ucrânia está vivendo hoje ao atentado terrorista de 11 de setembro.
e também ao próprio ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Quando ele falou com a Alemanha, o parlamento, o Bundestag, o parlamento alemão, ele falou para o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz que cada bomba que a Ucrânia recebia era um tijolo a mais que se colocava no muro que separa a Ucrânia do restante da Europa, fazendo uma referência ao Muro de Berlim. E o Muro de Berlim é um símbolo muito sensível para os alemães. Então ele soube mexer essencialmente no que era necessário de ser mexido em suas falas. Então, essa questão da comunicação, ela me parece uma batalha ampla e profundamente vencida pela Ucrânia. Ele fez o mesmo em Israel. Doutor Rogério, como é que o senhor vê o trato das questões humanitárias no momento desse conflito? É uma das crises odiernas mais veementes, porque se a gente observa, o professor Pedro cita, por exemplo, o caso de Myanmar, né? Myanmar foi considerado um dos países mais solidários do mundo, mas de forma complexa você vê, por exemplo, a destruição de uma etnia muçulmana naquele país, né? O grande drama, por exemplo, dessas crises identitárias, pela qual nós passamos, seria então essa ausência de solidariedade, essa ausência do espírito humanitário pela qual se participa. Eu falo com um colega ontem que mora em Londres e eu disse assim, como é que você está vivendo aí diante dessa realidade? Ele disse assim, olha, a gente tem feito alguma ajuda humanitária, recolhendo, por exemplo, mantimentos, doações, etc., para levar ao povo. Mas ele disse assim, não tem muito o que fazer, ele coloca essa situação. Ele disse assim, para nós existe alguma crise econômica com relação às libras, mas no mais um processo de inflação. Porém, com relação àquele povo, há um sistema hostil, né? Os corredores humanitários, eles passam por uma situação delicada. É triste, né? Por exemplo, se observar isso em pleno século XXI, uma bomba, como se nós retrocedêssemos, né? a antigas guerras mais complexas, né? Por essa razão, é que eu acho que quando a gente chega na Ucrânia e há um processo de emancipação a partir da cultura, há um esforço veemente. Eu acho que os países, por exemplo, eles podem perder efetivamente suas soberanias político-administrativas, mas não querem perder suas culturas. Você chega em São Paulo, no bairro do Brás, tem o Museu do Imigrante, e a gente observa os ucranianos que chegaram no Brasil e foram se instalar na região sul com as suas tradições folclóricas, né? É uma manutenção permanente. O que é lamentável é isso, é a crise naquele país, mas que também revela a crise de outros povos no mundo inteiro. O que pode ser pensado de possíveis punições para crimes de guerras, de ferimento aos direitos humanos? Como é que o senhor avalia, já que o senhor é profissional de direito? Eu creio que nós, diante dessa crise do direito internacional, as pessoas falavam, né? O Putin ainda não ganhou a guerra porque ele está tomando uma surra efetivamente da Ucrânia. Eu acho até que ele tem alguma pretensão política posterior, de alguma reprimenda, uma sanção, por exemplo, da comunidade internacional, e que não me parece, por exemplo, um possível cenário. Você imagina, Emmanuel Macron vai dizer que estava evitando uma grande tragédia, ou seja, em partes, o mundo teme a Rússia ainda. Em partes, nós tememos uma eventual guerra nuclear. Nós temos esse receio. Me parece que essas sanções punitivas ainda são muito precárias, né, para um futuro próximo. Oloita, aproveitando esse gancho, queria abordar agora o papel dos Estados Unidos no meio disso tudo. Como é que você, enquanto professor de história, avalia? Os Estados Unidos está mais para Chamberlain ou está mais para Churchill no momento? É interessante a gente pensar, como o Pedro Israel colocou, o Putin é um fruto da Guerra Fria. Ele é um ex-agente da KGB, formado e estruturado enquanto agente público, enquanto agente de Estado, na Berlim Oriental. Então, ele tem a mentalidade ainda das estratégias a longo prazo, das ações de Estado que dicotomizam esse mundo do Ocidente, esse mundo da grande Rússia. E quando a gente pensa na relação com os Estados Unidos, a gente tem que ter em vista também um personagem, um player desse jogo que é definidor e que é fundamental para a compreensão desse processo, que é a China. Nós estamos num processo de disputa. Agora, né?
ela está atuando como os chineses costumam atuar, jogando um xadrez bem lento ou usando a referência de um jogo oriental, jogando Go, onde as jogadas demoram semanas para ser feitas, porque a China observa cada movimento, ela deixa bem claro o apoio à Rússia, também há esse medo, porque uma ação efetiva, drástica contra a Rússia mobilizaria a China, e aí você tem dois dos maiores arsenais militares, você tem o maior arsenal nuclear na Rússia e um arsenal desconhecido na China. É interessante a gente até pensar por que a Rússia está perdendo essa batalha da comunicação, que no meu entendimento já foi perdido, porque os russos são muito bons na mobilização das redes sociais, nas fazendas de trolls, de movimentos de atuação política que foram noticiados no Brexit, na eleição do Trump, na ação com os Estados Unidos. A Rússia está muito presente na geopolítica interna dos Estados Unidos. As duas últimas eleições nos Estados Unidos foram pautadas pela narrativa de intromissão russa. Então você tem um processo dos últimos 10 anos de uma retomada meio saudosa dessa disputa que colocava os Estados Unidos como um oponente. O Francis Fukuyama errou gritantemente com a perspectiva dele de que não havia mais conflito, que a história ia acabar. Até se diz depois equivocado, mais tarde. Né? Porque os processos contrapuseram todas as estruturas que ele colocou no livro dele. E os Estados Unidos hoje, com um comando fraco, pouco estruturado do Biden, permitiu uma crise que nos jogou numa guerra nuclear. O que nós temos hoje é uma disputa potencialmente nuclear, inclusive com analistas militares pensando efetivamente num ataque tático nuclear, que é um ataque com ogivas de menor proporção. Então, quando você chega à possibilidade de se cogitar materialmente ataques nucleares em qualquer proporção, você vê que o nível da diplomacia internacional e daquilo que poderia ter sido feito para evitar esse conflito diretamente, porque o estopim dessa questão é a atuação da OTAN. A OTAN tem uma prática expansionista que criou o que o Putin chamou várias vezes de headline, e ele disse, se ultrapassarem essa linha, o conflito se estabelecerá. Que ele estabeleceu uma nova linha com os países bálticos. E mais uma vez houve uma ação ofensiva da OTAN nesse processo. O que mostra que não pode ser entendido só como uma disputa entre Ucrânia e Rússia. A Ucrânia é a joia a ser disputada, pegando novamente a sua referência. Entretanto, a gente assiste uma disputa entre a OTAN, que é um braço dos Estados Unidos, e a Rússia, mas eu acredito, Fernando, e eu acho que isso ainda vai ter muitos desdobramentos, o professor foi muito preciso na sua fala, essa não é uma ação que vai se encerrar politicamente nesse movimento. O Biden e a política externa estadunidense já está mirando a China. Você percebe sutis movimentos em que a China aparece como fiel da balança de onde esse conflito vai se estabelecer. Então, os Estados Unidos, ele está jogando um jogo de muita dificuldade, muita sutileza, mas também de muitos riscos. E eu não sei até que ponto os Estados Unidos está efetivamente disposto a impedir um conflito. E todo nesse processo, a gente teve uma reviravolta que talvez até acelerou o conflito, a mudança de governo, né? Porque o comportamento dos Estados Unidos no Trump, até em relações diplomáticas com a Rússia, era bem diferente do atual. Mas, desculpa interromper, a gente está encerrando agora o tempo do segundo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente continua esse assunto depois do intervalo, não saia daí, Papo de Redação, volta já. Papo de Redação de volta, hoje discutindo o contexto histórico-político da guerra da Ucrânia. Hoje recebendo o professor Pedro Israel, o professor Paulo Ayrton Damasceno,
e o doutor em Direito, Rogério Silva. Paulo Ayrton, retomando a sua fala, a gente interrompeu por causa da mudança de bloco, o processo histórico envolvendo tudo isso, até pouco tempo a gente tinha uma Ucrânia com um governo mais pró-Rússia, isso pode ter incomodado o Putin. O governo Trump era um governo que dialogava com a Rússia de uma forma diferente, nessa essa mudança aí para o Biden, que tem um discurso geopolítico mais frio, né? Está impactando de que forma? Né? Vou deixar você retomar a fala que você estava fazendo. Fernando, como a gente estava conversando no intervalo, a gente está tendo nesse momento uma tempestade perfeita. Porque você percebe o seguinte, não é só um governo pró-Europa. Desde 2004, passando por 2014, com a Revolução Laranja, com a reorganização do poder político na Ucrânia, com eleições menos influenciadas pela zona de atuação russa, você tem uma disputa que praticamente divide a Ucrânia no meio, pró-Rússia e pró-Europa. E a Ucrânia está em guerra desde 2018, em guerra civil, em guerra interna. As regiões que o Putin reconhece e exige para o fim da guerra o reconhecimento da sua autonomia, Lugansk e Donetsk, são regiões que estão tendo conflitos humanitários desde 2018, com mortes de muitos civis. Há uma questão aí dos dois lados de acusação de nazificação e de defesa de uma desnazificação da Rússia em relação à Ucrânia e da Ucrânia em relação à Rússia. Mais uma vez, mais um desdobramento dessa guerra narrativa, dessa guerra de comunicação. E você tem, por exemplo, a saída da Angela Merkel, que era uma grande força na lógica da União Europeia. A Angela Merkel, que ligava para o Putin, falava diretamente em russo, que ela foi criada, formada ali na Alemanha Oriental também, ela tinha uma fala muito decisiva. Não deixa de ser também interessante que você tem a troca do comando da Alemanha, que é a grande economia europeia nesse exato momento, e o Boris Johnson, que é uma liderança isolacionista, que entrou com a missão de afastar a Inglaterra do bloco europeu, ele entra para fazer o Brexit. Aí você tem a mudança completa da geopolítica externa estadunidense. Resumindo, você tem uma dança das cadeiras em que o poder que não permite vazios, vácuos ou intermitências vai fazer com que essas tensões elas apareçam e você tenha hoje uma ausência de estadistas. Eu não sei se meus companheiros concordam comigo, mas, por exemplo, eu já ouvi análises que colocam que hoje na Europa o único grande estadista seria o Papa Francisco, que é uma pessoa que tem uma visão global, que tem uma atuação, um chamado a esse processo civilizacional que o Pedro Israel falava. E quando você pensa no que está acontecendo agora na Europa, você vê a ascensão, por exemplo, de muitos desses outsiders. O que é o Zelensky se ele não é um personagem que surge dessa apolitização, desse ódio à política, e é um fruto da mídia. Ele é muito preciso nessa construção da imagem. Então, até que ponto o surgimento dele como um grande jogador do cenário global também não é interessante. E aí nós não podemos deixar de destacar um processo que tem crescido nas 2 últimas décadas e que teve uma culminância muito grande logo após a crise econômica da Europa, que é a evidência dos partidos e grupos neonazistas. O batalhão Azov, ele é um elemento central para se entender as justificativas do que se coloca nessa guerra. Até um pouco tempo atrás nós tínhamos uma ativista aqui no Brasil, a Sarah Winter, que se disse treinada na Ucrânia, né, de extrema-direita. Que queria ucranizar o Brasil. Se a gente voltar à Copa do Mundo, a gente vai ver entre a população, entre os jogadores, manifestações de um discurso de ódio crescente. Dizer que o governo ucraniano é nazista é um erro, é um absurdo. Querer dizer que não há elementos nazistas no governo ucraniano, usando como justificativo o fato do presidente ser judeu,
é também uma superficialidade, é dizer que não há racismo nos Estados Unidos pelo Obama ter sido eleito, que não há machismo no Brasil pela Dilma ter sido presidente. Esses elementos, eles são partes da disputa de discursos. Mas há também o que a gente chama em política do chocar o ovo da serpente. Hoje, o armamento que está indo para a Ucrânia está indo para quais grupos? E aí, por exemplo, nós falamos na queda do Putin. A gente está falando do maior arsenal nuclear do planeta. O Putin é um governo autocrático, despótico, violento. É um governo a ser questionado pela questão dos direitos humanos, mas caindo o governo Putin, o Ocidente tirando o governo Putin, quem teria ascensão numa Rússia desconstruída e desunida sobre esse arsenal? Inclusive foi uma exigência dos Estados Unidos com o fim da Guerra Fria que as repúblicas soviéticas colocassem o arsenal militar sob o controle da centralidade russa. Justamente porque teme-se numa fragmentação política e na falta de um grande personagem que controle esse processo, nas mãos de quem essas armas nucleares vão cair. Ou seja, não é um conflito de fácil compreensão e não é um conflito que se estabeleça o bem e o mal de forma unilateral. Pedro, você ia complementar? Sim, o professor Paulo Ayrton colocou alguns elementos aqui que eu acho que são muito caros. A existência de células nazistas é incontestável, não só na Ucrânia, como em grande parte do mundo, inclusive no Brasil. Sim. No entanto, do ponto de vista da importância que essas células possuem na Ucrânia, se nós observarmos as últimas eleições que resultaram, inclusive, na eleição do próprio Zelensky, os partidos de extrema-direita na Ucrânia, eles receberam cerca de 2% dos votos e não conseguiram eleger nenhum representante. Então, do ponto de vista da narrativa russa, falar em desnazificação, para mim, é uma retórica muito clara, uma retórica que é construída com o intuito de justificar o que eles estão pretendendo, mas que, para mim, não justifica, inclusive, com base nos dados. A existência do batalhão Azov ela é evidente, inclusive na região de Donbás, na região de Mariupol, onde você tem ali a proximidade com as regiões separatistas. É extremamente criminoso que o Ministério da Defesa ucraniana tenha incorporado o batalhão Azov, que aí é um problema. Sim. Porque quando o Ministério da Defesa incorpora o batalhão Azov, é como se o Estado ucraniano estivesse institucionalizando uma milícia nazista, neonazista. Então isso é grave. Daí dizer que a Ucrânia ela é nazista é um outro erro, uma falácia muito grande, muito grave, sobretudo por parte dos russos. O outro elemento que o Paulo Ayrton colocou que eu acho muito interessante é sobre a crise estadista, ou dos grandes estadistas na Europa. A gente vive, em especial ao longo dos últimos, pelo menos dos últimos 15, 20 anos, uma crise da nova ordem mundial. A ordem mundial, a nova ordem mundial que substituiu a velha ordem, que era a ordem da Guerra Fria, ela se apresentou, à primeira vista, como uma ordem multipolar, porém, ao longo dos últimos 15, 20 anos, nós temos assistido uma crise dessa nova ordem mundial, sobretudo com o aparecimento daquilo que nas relações internacionais nós chamamos de soberanismo. O soberanismo, ele está acima da multipolaridade. O multilateralismo, ele vem sendo hoje alvo de críticas dessa política soberanista, que nós temos em especial com Trump. Quando Trump ele assume a presidência dos Estados Unidos, ele retira os Estados Unidos do NAFTA, o antigo Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, e aí ele começa a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, ele começa a retirar os Estados Unidos, corta, inclusive, as verbas que eram destinadas para importantes programas internacionais. Então, essa política soberanista nós encontramos, por exemplo, no governo Trump. Quando você pega, por exemplo, o Boris Johnson no Reino Unido, ele também tem uma posição soberanista que justificou, inclusive, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, hoje nós temos, diria eu, respondendo à provocação que o Paulo Ayrton colocou, não é que nós tenhamos uma crise de estadistas, não é que nós não tenhamos estadistas importantes, é porque a lente com a qual está se observando o mundo é uma lente diferente daquela que nós estávamos acostumados.
Então, a lente hoje que se observa o mundo dentro da perspectiva soberanista faz com que nós tenhamos uma certa posição bem menos incisiva, uma posição mais reticente em relação à construção desses acordos multilaterais, como anteriormente eles eram claramente observáveis por nós. Por fim, acredito que é fundamental levarmos em consideração que o soberanismo também existe na Rússia. Quando você olha para o Putin, ele é um nacionalista conservador. Sim. Esse nacionalismo, ele é um ultranacionalista conservador. Se a gente for colocar ultranacionalismo por ultranacionalismo, o que o Putin já fez na Chechênia, o próprio Putin fez na Chechênia, então é o que a gente poderia claramente chamar de uma nazificação da Rússia. Se a gente for pegar o termo nazificação e não o fenômeno do nazismo. Então, existe uma série de condutas russas, inclusive por parte do próprio Putin, que o colocam numa incontestável posição de autocrata. Sim. Um autocrata ultraconservador, ultranacionalista e soberanista. O que leva exatamente à posição que eu particularmente tenho observado, de que ainda que a OTAN, que é a outra narrativa que ele usa, de que a OTAN teria se expandido, embora isso seja um fato, isso, na verdade, só faz parte de uma narrativa que ele cria para tentar justificar a invasão, quando, na verdade, ele considera uma soberania da Rússia sobre os territórios que são países satélites. Quando você olha para essa soberania, inclusive a palavra Ucrânia significa fronteira. A palavra Ucrânia significa fronteira, ou seja, a Ucrânia não é um país, é a fronteira russa. Então você tem a Ucrânia, você tem Belarus, onde você tem o Alexander Lukashenko, sim, você tem a Moldávia, você tem territórios que são vistos como expansões do território russo, é a grande Rússia. E um outro ponto interessante que justamente no começo da sua fala no programa, do Império Czarista. Do Império, exato. E aí, para finalizar, o Paulo Ayrton falou sobre a clara divisão da Ucrânia. A Ucrânia ela é claramente dividida. Você tem uma Ucrânia pró-ocidente, territorialmente pró-ocidente, composto por uma população mais ocidentalizada, e você tem uma Ucrânia pró-Rússia, que é a porção leste do país. O que nos leva, inclusive, a uma reflexão do direito, que é aquela do jus soli e do jus sanguine. Quando você olha para a porção pró-Rússia, que é o leste, você encontra o chamado jus sanguine. O que isso quer dizer? Que os ucranianos do leste da Ucrânia, eles se enxergam como russos. Porque ser russo não é só uma questão de nacionalidade, é uma questão étnica. Então nós nos enxergamos como russos porque os sangues que correm por essa veia são russos, o jus sanguine. Já o pró-ocidente, você tem o jus soli, onde é o direito ao solo, o direito à soberania, à emancipação, à independência. Nós, embora herdeiros da Rússia, nós somos Ucrânia, nós somos um país independente. E aí você tem toda essa discussão, que é uma discussão que do campo do ponto de vista do direito é muito rico. Fernando, só um ponto de desculpa, só porque eu acho que, apesar do nosso tempo exíguo, é um ponto que eu acho importante a gente colocar. E eu acho interessante essa discussão porque eu fico muito preocupado com esse papel da diminuição do peso do nazismo em função do papel eleitoral. Porque na Segunda Guerra Mundial, até a véspera da ascensão hitlerista, você tinha o Partido Nazista muito pequeno eleitoralmente, mas ele passa a ser muito influente socialmente através da estruturação de uma milícia que passa a perseguir opositores. Então, quando Hitler ascende à chancelaria, o nazismo não era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele não era eleitoralmente uma grande força. Então, eu acho que nós devemos pensar dentro da Rússia, dentro do Brasil, o porquê desse crescimento dessa extrema-direita, e isso não pode ser menosprezado, porque hoje essa extrema-direita, no caso da Ucrânia, está institucionalizada, estão indo muitas armas e a gente tem que pensar aonde essas armas terminarão. A gente precisa pensar esse olhar, ter esse cuidado. Doutor Rogério, o senhor que vem acompanhando, analisando a guerra, vou fazer aquela pergunta de aluno de ensino médio, né? Como é que o senhor acredita que vai terminar? Putin conseguindo colocar um governo pró-Rússia no poder, ou dominando o país inteiro, ou talvez até mesmo uma terceira guerra mundial?
A gente sabe que o conflito Rússia-Ucrânia não é de hoje. Tem um documentário conhecido na plataforma, acho que Netflix, que fala O Inverno em Chamas e revela a crise da Euromaidan. E este fenômeno me parece que sempre foi conservado. Olha, a Ucrânia é o nosso quintal, deve ali subsistir, mas de uma forma efetivamente sob a nossa subordinação. Eu penso isso, eu tenho para mim que este conflito ainda não terminou, na medida em que a Ucrânia não aceita as exigências da Rússia, mas assim que se aceitar, deve se estabilizar no contexto que efetivamente o Putin pretende, para evitar um grande conflito. Concordo com o professor Paulo, tem um grande estadista que é Papa Francisco, ele agora promete uma nova Constituição do Vaticano, mas antes ele manda uma encíclica ao mundo, a carta Laudato Si, que é uma carta ao planeta, né? Para que a gente pense ao cuidar a nossa terra, cuidar do nosso planeta. Eu acho que é essa mensagem que precisamos referenciar. Me parece que as nações no mundo globalizado, de conflito e de contexto e de influências recíprocas, precisam pensar no planeta. Perfeitamente. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim do Papo de Redação. Vou agradecer aqui cada um. Pedro Israel, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Professor Paulo Ayrton, Rogério Silva. Eu agradeço. O Papo de Redação fica por aqui. Até a próxima.